do outro lado: por que tu usa, meu Deus? Você já se perguntou? Mas, meu Deus, por que esse homem de Deus, um homem vaso, ele prega, as pessoas recebem o poder de Deus? Eu estou ouvindo ele agora, quase batendo na mulher dele. O que é isso, Senhor? Que Deus é esse que usa esse homem? Agora ele está endemoniado. Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Meu Deus, mas que jovem é esse que agora está na carnalidade, jogando bola, xingando todo mundo? E lá na igreja ele é unção, ele toca pandeira, ele toca bateria, ele toca teclado, ele toca violão, ele toca guitarra, ele toca baixo, Senhor. Será que o povo lá na igreja não está vendo que essa menina é um endemoniado? Você já se perguntou. Eu tenho certeza que você já se perguntou. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, Deus vai te responder hoje. E você vai descobrir o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento. Esse copo, ele simboliza eu e você. Esse copo simboliza a pessoa. Esse recipiente, ele simboliza a igreja. Esse local onde nós estamos dentro. Conjecturando para que você entenda, nós estamos todos dentro do recipiente desse. E Deus lá do céu está fazendo assim, ó. Derramando um sangue. Derramando um sangue. Derramando um sangue. O irmão toca e Deus está derramando um sangue. As irmãs do pandeiro fez um mistério e Deus continua derramando um sangue. Eu quero te dizer, se tiver espírita aqui dentro, recebeu unção também. Se tiver católico, recebeu também unção. Você está sentindo até agora. Se tiver cristão falso, também você recebeu unção. Se tiver cristão amancebado, amigado, você também recebeu unção. Sabe por quê? Porque esse lugar não é nosso. Esse lugar é de Deus. Ele derrama a glória dele onde ele quer. Deus derrama a glória dele em todos os lugares. Se entrar uma pessoa de drogado, ele fica cheio da unção. Se entrar uma pessoa embriagada, ela fica cheia da unção. Quando entra dentro da igreja, pode ser o culto mais simples, ele fica cheio da unção. Porque Deus, ele sempre vai derramar unção onde tem dois ou mais reunidos falando dele. Não precisa nem ser dele. Só em falar dele, ele já aparece pelaquele lugar. Ele já começa. Ele já começa. Apóstolo, eu queria saber por que aqui na igreja eu canto, eu prego, eu sou um manto de mistério. Quando chega lá em casa, o meu marido fala bem assim: bota minha comida. Eu sinto tipo uma coisinha dentro de mim demoniando. Por que tu não levanta e coloca? Por que essa unção não te ajuda nisso? Por que essa unção não te ajuda lá no trabalho? Quando o patrão, ele pega e começa a te agoniar, às vezes te humilhar, mandado por Deus. Aí você pega e faz igual o pessoal lá no tambor, roda a baiana. Por que essa unção não te ajuda nisso? É por causa disso aqui, ó. As falhas, cada buraco desse se chama falha de caráter. Cada buraquinho desse meio que faz a unção vazar se chama falta de caráter, de personalidade, falta de compromisso. É por isso que entra na igreja, recebe o poder, pula no mistério, mas não tem compromisso com Deus. A unção vaza. E quando
aprofundamento. Mas o tema dessa pregação, desse sermão, dessa prédica, que eu vou trazer para a igreja hoje, se chama: chegou o tempo de parar de perder tempo. Repete comigo: chegou o tempo de parar de perder tempo. Amém. Está ligado? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 5. O tema é Abacuque, mas nós vamos correr pela Bíblia em linhas e entre linhas, e Deus vai falar com você profundamente. Glória a Deus. Em Efésios, no capítulo 5, glória a Deus, a Bíblia diz assim, no capítulo 5, versículo 8, eu vou ler 8, 9, 10, depois eu vou ler 18, 19. Diz assim: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, para que a unção continue e o avivamento aconteça em todos os lugares. Tem que ser aprovado e agradável ao Senhor. De repente você agrada o irmão do lado, do outro, você agradou alguém que profetizou, você agrada o pastor, você agrada o outro irmão, mas se não agrada a Deus, a unção não permanece. Passando por 18: e não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Aleluia. Para começar essa palavra, a minha introdução, nós vamos lá em Gênesis. Vamos lá comigo. Deixa esse assunto aí de lado e vamos lá em Gênesis, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 4, no versículo de número 4, eu quero fazer essa introdução de uma forma ímpar, que eu tenho certeza que nem na internet, nem os nossos companheiros de altar, e nem em lugar nenhum você ouviu o que você vai ouvir agora. As pessoas há quem diga que o avivamento começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O avivamento em massa começou ali, mas o avivamento, ele começou lá no capítulo 4, no versículo 4, onde a Bíblia diz: e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou o Senhor. Preste bem atenção agora. Não há indícios na Bíblia, não há indícios nenhum na Bíblia que Deus mandou Abel ofertar ao Senhor. Não tem indícios na Bíblia. Não havia o pai Abraão, da qual veio o dízimo, não tinha. Sabe o que eu quero dizer para você? Foi o primeiro homem na terra que recebeu o avivamento, e como o avivamento, ele não sabia como agradar a Deus. Ele pegou o melhor que ele tinha e ofertou ao Senhor. Ninguém mandou, mas havia uma unção de reconhecimento naquele homem. Portanto, foi
ou fazer negociações porque não havia dinheiro, e dá para Deus. Sabe como que Deus pagou ele? Sabe como é que Deus pagou ele? Levando ele praticamente, instantaneamente para o céu. Instantaneamente para o céu ele foi levado. Caim, pensa que atrapalhou a vida dele. Caim só estava fazendo aquilo que já era a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque todos aqueles que recebiam a unção de Deus no Antigo Testamento e eles acreditavam em Deus, Deus fazia de tudo para tomar para si. E acontece a primeira oferta e a primeira salvação na Bíblia. Você perdeu de dar um glória porque você não conhece ainda o teu Deus. Dentro de Gênesis também, no capítulo 4, no versículo de número 26, capítulo de número 20, versículo de número 26, acontece mais uma coisa inédita, que eu nunca vi ninguém pregar, eu nunca vi ninguém falar, mas o Espírito de revelação que está nessa noite, que já curou pessoas aqui, que já se revelou para pessoas aqui, me trouxe essa revelação. Olha o que está escrito. E Sete também, e a Sete também nasceu um filho, e o chamou de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ei, preste atenção, preste atenção. Não existia oração, não existia clamor, não existia nada disso. Mas o neto de Adão e Eva, o neto, ele olha para trás e ele vê uma história. Qual é a história que ele vê? Meus avós pecaram contra Deus e perderam a sua prosperidade. Sabe por quê? A pessoa vem para a igreja e começa aquela luta, aquela peleja, e a pessoa diz: minha senhora, eu entrei na igreja e agora tudo tá ruim, agora as coisas estão tudo piorando. Ei, tu entrou na igreja física, para o diabo não tocar no que é teu, tu tem que ser ligado na igreja espiritual, ligado na videira. João disse escrevendo a respeito de Jesus. Jesus era a videira e nós somos os ramos. Todo ramo que está ligado na videira, esse prospera, esse é abençoado. Portanto, aquele que está ligado só no humano, o diabo rouba ele, arrebata as coisas dele. Mas quem está ligado com Deus, quando o diabo olha para as suas coisas, ele vê fogo e bate em retirada. Eles olham, meu vô e minha avó pecaram contra esse Deus e perderam tudo. Meu tio invejoso, endemoniado, mata a raiz da esperança da família, o melhor da família. Ele mata Abel, um homem achado sem falha, sem erro, sem pecado, mas o irmão dele mata ele. Enos, na sua simplicidade, olha para toda aquela história. Precisa nascer na nossa família uma pessoa em que vai ter contato com Deus de novo. Eu quero dizer para você, precisa nascer na tua família uma pessoa para ter contato com Deus. Quando nasce alguém numa família que tem contato com Deus, os irmãos começam a aceitar Jesus, a mãe começa a se converter, o pai começa a se converter, a sogra é tocada por Deus, o sogro é impactado por Deus, o vizinho é impactado por Deus. Ei, nasça hoje diante de Deus para invocá-lo em espírito e em verdade. Com o clamor daquele homem,
representante da Bíblia? Abel. A primeira pessoa que ora na Bíblia, Enos, neto de Adão, sobrinho de Abel. Agora no capítulo 5 de Gênesis, é só tu virar a página. No versículo 22, tu vai encontrar mais uma coisa ímpar na Bíblia e maravilhosa. Por causa da oração de Enos, da fidelidade de Abel, foi aparecer os outros fiéis. Foi aparecendo. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Com a tua fidelidade diante de Deus, pessoas se converterão. Com a tua fidelidade diante de Deus, a tua família vai passar a ter uma vida melhor. Com a tua fidelidade diante de Deus, ei, o pai da criança foi embora, foi, mas com a tua fidelidade diante de Deus, teu filho vai comer do bom e do melhor. Aplauda-se, Deus. Com a tua fidelidade, com a fidelidade desses dois homens, aconteceu, capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus. Versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto foi arrebatado por Deus para si. Nós olhamos a primeira oferta. Nós conhecemos o primeiro homem que orou na Bíblia. E agora nós conhecemos o primeiro homem que foi arrebatado por Deus. Sabe por quê? A unção que está sobre a vida das pessoas leva uma comunhão com Deus maior do que Deus membro, maior do que Deus visitante, maior do que Deus irmão. Você passa a ser pai e filho, pai e filha, pai e filho, pai e filha. E a Bíblia ainda diz, Jesus ele lança uma palavra no meio do povo dizendo: e vós, sendo maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos, ainda mais o Pai que está no céu. Aquele homem andou 350 anos com Deus. Você sabe o que é andar com Deus? Andar com Deus é o vizinho. É o vizinho chamar você para um lugar e você virar e falar: não, eu tenho uma comunhão com meu Deus. É alguém da tua família te convidar para algo e você virar e falar: não, eu tenho algo com meu Deus. O que está acontecendo com esse homem, essa mulher? O que está acontecendo? Agora ele tem um pai. Ah, é? Agora encontrou um pai agora. É pai. Agora eu encontrei um pai. Agora eu encontrei um pai que me bate, me corrige, mas não é porque está bêbado, não. É porque quer o meu bem. Agora eu encontrei um pai que, se eu errar, ele não vai me jogar para fora de casa. Ele vai fazer igual 99 ovelhas. Ele guarda e volta e me pega nas costas, porque ele me honra. Aplaude esse Deus. Você pode até não conhecer esse Deus. Você pode até olhar para os crentes e falar assim: crente não presta, crente come não paga, crente mora nas casas, não paga aluguel, crente deve água, crente deve luz. No começo é assim, mas Deus vai
no versículo de número 2. Talvez você está visitando a igreja, talvez você está aqui visitando. Não, mas eu nunca pensei que na igreja falava tanto de Deus assim. Eu só passo na frente das igrejas, vejo as pessoas pulando, gritando, as pessoas se alegrando. Eu não sabia que aprende tanto assim. Pois aprende. O nosso Deus, Ele desce, Ele incorpora no corpo de um homem, e esse homem começa a falar tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita. E sabe do melhor? Quando a gente acredita e coloca em prática, a nossa vida muda mesmo. Agora segura só um pouquinho, louvor. Segura só um pouquinho, porque eu quero que as pessoas entendam isso que eu vou falar. Eu quero que você entenda mais. 2 Samuel capítulo 11, versículo de número 2 diz assim: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. Preste atenção, porque agora nós vamos entrar na pregação. Eu não sei se você quer ser avivado, mas eu conheci um homem avivado, um homem que recuperou a arca da aliança, um homem que tira a sua estola sacerdotal, o seu manto real, e ele começa a bailar na presença de Deus, considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem dotado de uma sabedoria tremenda, que quando criança, pela unção de Deus, ele rasga o urso, ele mata um leão, ele faz coisas tremendas quando criança. E quando ele chega numa idade pós-adolescência, já era um rapaz, já era um moço, ele destrói um gigante por nome de Golias com apenas uma pedra, com apenas uma unção, que é a unção da sabedoria se manifesta na vida dele. A sabedoria fala para ele: ei meu filho, pegue uma pedra no chão, coloque aqui nessa batedeira, lance e tu vai derrubar ele. Sabe por quê? Tem pessoa que está querendo se aproximar demais do diabo. Tu não precisa se aproximar dele, porque ele vai te vencer. Vence ele de longe, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Um homem cheio do poder de Deus. Posso conjecturar e dizer, como se fosse mulher ou homem, mas cheio do poder, da unção de Deus. Um homem que as pessoas admiravam, um rei admirável pelo céu, pela terra e pelo inferno. Ele era admirável onde ele colocasse a planta dos pés. E quando ele levava os olhos para os montes, no Salmo 121, e dizia: o meu socorro vem do Senhor. Os anjos admiravam aquele homem, Deus também admirava aquele homem. Deus, ainda na sua sabedoria, na sua onipotência, onipresença e onisciência, ele vira e fala bem assim: Davi é um homem segundo o meu coração. Ei, eu quero dizer para você agora, você já foi chamado de vaso de honra. Você já foi chamado de pregador de primeira. Você já foi chamado de pessoa que quando ajoelhava para orar, o outro olhava e falava: meu Deus, entrou na nossa igreja um vaso. Você já foi daquele que quando tocou na guitarra, as pessoas falavam em línguas estranhas. Você já foi daqueles que quando pegava no microfone, as pessoas caíam no poder. Você já foi daqueles que quando abria a Bíblia, mesmo lendo com palavras erradas, as pessoas sentiam unção. Sabe por quê? Porque você tinha unção, e você passava unção em tudo que você fazia. Você era igual à igreja de Éfeso antes de cair. A igreja de Éfeso antes de cair era a maior igreja, a mais poderosa. Aqui Paulo se expressa como a igreja do poder, a igreja que fazia coisas tremendas, maravilhosas. Mas Jesus manda uma carta, aleluia, através de João, evangelista, lá em Apocalipse diz: eu tenho contra ti que abandonou o primeiro amor. Então vamos voltar aqui.